Este ministério envia missionários para diversos lugares no Brasil e no mundo. Um salvo, ele vai querer falar de Jesus. Ele não somente vai querer te falar sobre Jesus, ele vai querer financiar a obra. Estamos pregando no interior do Brasil, nas grandes cidades e em países onde o evangelho é de difícil acesso. Contribua com a obra missionária dessa igreja e ajude outras pessoas a ouvir o evangelho. Faça um depósito em uma das contas abaixo e seja responsável pela salvação de vidas ao redor do mundo. Irmão, abra o coração, abra o bolso. É para a casa de Deus. Amém? É para a casa de Deus, e isso tudo Deus aspira realmente com aquele suave cheiro dessa oferta que vem do teu coração, como gratidão e como desejo de participar, de se salvar vidas. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Eu já quero deixar o convite para você participar de uma de nossas reuniões na nossa igreja sede internacional, que fica na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nós temos reuniões todos os dias. Desde o início da pandemia, nós estamos fazendo as transmissões online e já temos o culto presencial. Você pode pegar a sua família, ligar para a gente, ver o melhor dia, o melhor horário para você receber uma oração e participar de uma reunião que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. O nosso reverendo está comprometido com a pregação do Evangelho. As nossas igrejas, os pastores desse ministério têm o compromisso de anunciar as boas novas da cruz. O Cristo que venceu a morte. É Ele que pode mudar a sua vida, é Ele que mudou a minha vida e é Ele que pode transformar qualquer situação difícil que você esteja enfrentando em bênçãos na sua vida, tá certo? Não esqueça, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. No domingo, nós temos duas reuniões principais. Às 9h30 da manhã, que é a reunião da ressurreição, e às 19h30, que é a reunião de milagres. Nós estamos numa campanha que Deus tem feito muitas maravilhas, e se você continuar aqui, que eu sei que você vai ficar, você vai conferir aquilo que Deus tem feito nesse ministério, tá certo? Para quem mora no Rio de Janeiro, no centro do Rio, zona sul do Rio, estamos na Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. O pastor Leonardo Miranda e obreiros e missionários estão aguardando você para que participe de uma de nossas reuniões. Se você não está nem na Baixada Fluminense, nem no centro do Rio e nem na Zona Sul, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone que aparece aqui para você, que os pastores e missionários vão dar o endereço de uma igreja mais próximo da sua casa. Quem mora no Rio de Janeiro, eu sei que esse programa vai para vários estados do Brasil e para o mundo inteiro. Liga para a gente, entre em contato, que nós vamos direcioná-lo a uma igreja mais próxima de você. Como de costume, no nosso programa, nós temos mensagens pregadas pelo nosso reverendo e você vai acompanhar um trecho de uma grande mensagem agora no programa Mundo Real. Não saia daí, porque no final do programa eu vou estar orando por você. Confere. O apóstolo São Paulo, ele estava preocupado com isso, né, pastor Miranda? Nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo. Ele estava preocupado porque ele estava lutando com uma seita que nasceu no primeiro século, no seio do judaísmo, que eram os gnósticos, o gnosticismo. E nesse primeiro século a igreja primitiva nasceu ali. Então a igreja primitiva, onde ela ia, combatia com essa seita. Você imagina que ele está dizendo aqui, aqueles que se dão a fábulas. E os gnósticos criaram muitas fábulas. Quer ver? Por exemplo, eles diziam o seguinte, que
Jesus, ele não encarnou, que Jesus era um fantasma. Então que o crente naquela época não podia acreditar, quando o apóstolo pregar e dizer que Jesus veio em carne, que nasceu da Virgem Maria, que isso era uma mentira, que não era bem assim, que Jesus apareceu na história humana. Isso aí deu tanto trabalho que o apóstolo João chegou a dizer o seguinte: eu vi o verbo da vida, eu apalpei ele. Como é que vocês estão dizendo que ele não existe? Mas era uma fábula para poder desviar o coração dos crentes. Uma outra coisa que eles falavam é o seguinte, que quanto mais no pecado você ir, isso não vai atingir tua alma. Então, quando o apóstolo prega sobre santidade, você não deveria dar valor a isso. Por quê? Porque tua alma é inatingível. Aí o próprio João dizia, não, Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Então eles começavam a batalhar. O reverendo leu Judas. Judas, ele chega a dizer que os gnosticismos, eles convertiam em dissolução a graça de Deus. Diz o seguinte, olha, que graça que nada, não existe isso não. E aí, quer dizer, a igreja, muitos dos crentes, o que acontece com o gnóstico? Ele queria enfraquecer a doutrina verdadeira. Ao passo que o apóstolo pregava na igreja, então, como eles estavam infiltrados na igreja, pareciam um crente devoto, daqui a pouco ele chegava no ouvido de um irmãozinho e dizia, olha, não é bem assim como João está dizendo. Não é assim como Paulo está falando, não. Não, a salvação não é por esse meio. Esse Deus que eles falam tanto, não é assim, não. Então, eles se julgavam muito sábios, porque era chamado da filosofia do saber no primeiro século. Então, eles queriam influenciar a maneira com que colocavam as coisas, com que influenciavam as pessoas. E aí, quando você começa a olhar as epístolas, você vê as maiores batalhas que os apóstolos enfrentaram foi para poder levar as pessoas à verdade, porque eles eram uma contraversão à doutrina. A doutrina é mentirosa e o que vocês precisam é o que nós queremos oferecer. E é muito interessante o perigo que existe, porque vocês sabem que existe aí uma coisa diabólica chamada da era do pós-verdade, né? Então, é o que cada um acha. Não é isso? É o que cada um acha. Daí existe a própria ideologia de gênero, a desconstrução da família. Então nós estamos vivendo em meio a uma grande guerra. Mas eu quero avisar a vocês que o poder que Deus deu à igreja é muito maior do que qualquer demônio. Pode sentir a presença dele. Conhecereis a verdade que está aqui, e a verdade te liberta. Então o Senhor nos dá a sua palavra, e quer dizer, o apóstolo São Paulo, ele orienta aqui a Timóteo, para aquele contexto, e hoje para o nosso dia a dia, que nós precisamos, presta bem atenção, não ser crente distraído, não ser crente que ignora os avisos, entendeu, pastor Ismael? As pessoas ignoram, pastor Juliano, os avisos estão aqui na palavra de Deus, não é? Esse perigo existe. Então, o que acontece? Quando você analisa, por exemplo, muitas das seitas, o que é que elas dizem sobre Jesus hoje, não é? Por exemplo, os mormons. Senhor, os mormons é uma tristeza, porque eles dizem que Jesus e Satanás são irmãos. E que para produzir o corpo de Jesus, o arcanjo Miguel veio encarnado e teve relacionamento sexual com Maria. E eles causam impressão, né, pela aparência, né? Causam ou não causam? Causam ou não causam? Meus amados, os perigos são muitos. Mas nós estamos protegidos pela revelação na palavra de Deus. Não é? São grandes mentiras do diabo. Mais uma outra aí, pastor. Uma outra mentira, os testemunhos de Jeová, que eles não acreditam e ensinam as pessoas que Jesus não é Deus,
que Jesus pode até ser, eles chegam a dizer o seguinte, que Jesus é um Deus como Satanás, Deus do século, mas não Deus supremo, e que o Espírito Santo, ele não é uma personalidade divina, mas ele é uma força, que a qualquer hora pode se apagar, como que vem e vai, o vento, ele não vem e depois vai, então os testemunhas de Jeová acreditam nisso, então eles caminham por isso. Os Mormons, reverendos, só para terminar, é uma seita missionária, uma das que mais cresce hoje depois do Islã. Por quê? Porque eles vão, como o senhor falou, com aquele rostinho bonitinho, trazendo um cunho social muito grande, mas envenenando as pessoas. Acreditam que as pessoas, o pai, quanto mais filho tem, pode ser adorado pelos filhos, que existem vidas em planetas. Existem também heresias evangélicas, né, reverendo? Existem hoje igrejas evangélicas que dizem que se você partir, você não vai estar com Jesus, você não vai estar com Deus, você não vai para a glória, você vai dormir. E aí, num belo dia, até quando essa terra for transformada, você volta para ela. Quer dizer, essas coisas engendram dentro do meio evangélico também. E sem contar as diversas heresias no campo de evangélico, de espada que vai salvar, espada que vai cortar, vassoura que traz o poder do Espírito Santo para as pessoas. Tem no Belo Horizonte, é um dos maiores hereges de Belo Horizonte, diz que o avivamento vem pelas vassouras, o balançar das vassouras. A unção de Manassés, que é uma outra heresia. A unção de Manassés, esse aqui é do senhor. A unção de Manassés virou moda aí, as pessoas pegarem um pano branco, botar na cabeça. Por exemplo, eu era drogado. Cheguei na igreja, botaram um pano branco na minha cabeça, começa a borrifar água e começa a fazer uma oração chamada oração de Manassés, e quando tira o pano branco, é como se eu tivesse uma amnésia. Eu falo assim: e aí, André, você usou droga? Eu falei: eu nunca usei droga. E aí a gente começa a ver essas coisas, nada disso tem aprovação de Deus e na palavra, né? Porque o endemoniado, quando foi liberto, Jesus mandou ele contar aos outros o que aconteceu com ele. Aí como é que você vai contar se você não lembra? Você vai evangelizar o quê? Vai falar o quê? Então, meu irmão, fica com a palavra, tá? Uma outra coisa interessante é essa situação que a gente falando dentro do cunho evangélico, onde essa estrutura que se criou para afastar as pessoas do evangelho verdadeiro. Aí se traz muito entretenimento a fim de prender a pessoa. É uma noite gospel com luzes apagadas. Vamos apagar essas luzes. Que isso, gente? Deus é luz. Desculpa, pastor, interromper, mas não, senhor. Quando você pega o livro de Gênesis, né, diz que ele como é que foi? Haja luz. Haja luz. Então, esses modismos e outras coisas mais, pode falar. Sim, senhor. Então, quer dizer, eles buscam prender a pessoa por um entretenimento. Então, são muitos encontros, muitos cafés, muitas saídas, muito isso. E aí, o evangelho verdadeiro que confronta a pessoa contra o pecado, para viver uma vida santa, para viver para Deus, não existe mais. Senhor. E a solução para isso aí, meus irmãos, quem tem a Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia. Glória a Deus. Olha, é a Bíblia, é a palavra, já está aí. Lá em Chapecó, aquelas pessoas que se renderam ontem, se renderam lá e foram batizados, né? Nós falamos com eles de Atos dos Apóstolos. Pergunta o irmão que está ao teu lado assim: na tua Bíblia tem Atos dos Apóstolos? Leia 100 vezes, leia sempre, amém? Leia sempre. Ali está a igreja, ali está a origem, o propósito, a natureza. Ainda ontem eu pregando lá em Maravilha, não foi, pastor? Para aquele público que estava lá em Maravilha, não foi? Eu disse para eles: olha, tem aí o livro de Atos. Eu até ensinei que eles pudessem observar o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem. Muito do que se pensa que é evangelho não é evangelho. O que não, se não é central e se não comove você, o fato de que você, pecador, e eu, nós todos, merecíamos o inferno, entenderam bem? E Deus enviou o seu Filho unigênito, que se tornou homem, e veio aqui para morrer. Ninguém que você conhece que tem altas considerações veio aqui morrer por você. O teu marido não veio morrer por você, não é isso? O teu amigo,
Qualquer pessoa que de repente toma o teu tempo, ela não veio morrer por você. Imagine, houve uma pessoa santa, inocente, que veio aqui e quis ir à cruz. Isso se não mexe contigo, meu irmão, precisa de avivamento. O grande apóstolo São Paulo, ele se movia, ele dizia, o amor de Cristo me constrange. Como é que pode ele morrer por mim? Parte dos crentes evangélicos de hoje não se comovem com a morte de Jesus e nem com a ressurreição de Jesus, e nem com a ascensão que ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, depois voltou para o céu, está sentado à direita de Deus, e lá ele intercede por você, ele intercede por mim, ele intercede por nós, e aguarda o momento para voltar. Por isso nós não precisamos de acender luz, apagar luz, de fogueira, disso ou daquilo, porque o Espírito que Ele enviou vem para o meu coração, para o seu coração, e é o fogo de Deus, é fogo da presença de Deus. Por isso, não se sinta diminuído quando você vê as pessoas comentando sobre aquela igreja que faz isso, a outra igreja que faz isso. Diga, a minha faz como a igreja primitiva. A minha igreja faz como a igreja primitiva. Alegria do céu, paz do céu, vida eterna. O conjunto da verdade, a sã doutrina, até uma bela música que o Espírito Santo inspirou a Sônia Santana, né? Vamos ver se Deus permite um outro trabalho, né, pastor, que ela venha cheia do Espírito Santo, né? Nós vamos perigos que ameaçam. E como é que você sobrevive? Se você ficar focado. Você tem que sempre lembrar como é que você era no começo da tua conversão. Você era humilde, você perguntava as coisas. Você queria saber, né? E os que perseveram fazem isso sempre. Os que são perseverantes, fiéis, eles fazem isso sempre. Então, o Senhor me trouxe aqui com a mensagem para alertar que você, se perdeu, volte ao primeiro amor. Você volte à tua vida devocional. Porque às vezes as pessoas têm uma vida estética para os de fora, mas não têm uma vida interna para Deus. Parece os hipócritas daquela época. Tem uma vida externa, todo mundo pensa que a pessoa é. Mas Deus sabe que essa pessoa não é mais. Deus sabe. Pela manhã se levantar e adorar o Espírito Santo, adorar o Senhor, ler a palavra de Deus e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade nesse dia. Amém? Se preocupa com o programa de missões da sua igreja, em suprir com oração e suprir financeiramente. Aleluia. Então volta ao primeiro amor. Então mantenha a perseverança. Por que mudar? Não é por que mudar, gente. Você não era nada. Lembra como você estava lá fora, o que é que Deus fez na tua vida? Todos nós. Sim ou não? Tudo que a gente recebe vem dele por causa de Jesus. Glória a Deus. Então vamos perseverar. E é muito interessante, eu quero que você preste bem atenção nessa mensagem. Talvez seja, né, a última oportunidade que Deus está te dando. Paulo escreve para Timóteo e diz, permanece naquilo que aprendeste. Esse aprendeste tem sentido que aquilo que você aprendeu, que você ouviu, né,
Você ouviu o pastor pregando? Você ouviu, né? O pastor e os cooperadores discipulando? Permanece nisso. Você aprendeu sobre casamento? Você aprendeu que casamento, quando é para ocorrer, é vir no altar. É vir no altar para receber a bênção de Deus. Tem um protocolo. Não é sexo fora do casamento. Não é imoralidade fora do casamento. Nós pregamos várias vezes sobre isso, né? Como é importante, moça, rapaz, você permanecer naquilo que aprendeu. Vocês estão entendendo ou não? Entendeu ou não? Vai morar com cara, ou vice-versa, sem casamento. Vamos perseverar naquilo que nós aprendemos. Por causa de Jesus, por causa da sua vida, a vida de santidade. Em todas as áreas, nos negócios. Amém, amém, irmão? Não pode vocês ouvir a palavra aqui, a palavra de Deus e o ensino, aí daqui a pouco encontra lá com o sujeito e o sujeito diz, não, mas eu já te considero minha esposa, vamos para a cama, vamos para um motel, e você vai, e fica desmoralizada, porque depois o sujeito te troca, e se ele diz que é crente, ele não é crente, ele é um vagabundo, enganando dentro da igreja, não importa a aparência de crente. A Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai. Digo às mulheres, se valorizem. Seu corpo é templo do Espírito Santo, foi comprado pelo sangue de Jesus. Você só tem que se deitar quando você se casar debaixo da bênção de Deus. Há muitos séculos, Deus planeja vir na terra para salvar o homem. Então Deus, o Filho, tomou sobre si a natureza humana. Então ele veio sem pecado. Por isso não justifica você dizer, eu vou sair daqui da igreja porque o irmão tal me tratou mal. Eu vou sair por isso, irmão. Você não aceitou o irmão tal, você aceitou foi aquele que te ama. Você aceitou aquele que não te trata mal. Eu aceitei foi a Jesus Cristo. Talvez você esteja há tantos anos na igreja, mas você nunca se rendeu a Jesus completamente. Talvez você tenha aceitado o nome Assembleia de Deus. Talvez você tenha aceitado uma instituição. Está cheio de gente assim, né? É uma estrutura, é isso, é aquilo. Mas, amados irmãos, Deus também não está aí para estrutura. O que Ele está é para corações piedosos, quebrantados. E Ele enche você do Espírito Santo. E você então vai ser transformado em uma nova criatura. E você vai pensar no céu. Você pode ter esquecido dele, ter perdido a visão dele. Mas Ele é muito fiel. Em horas que você nem imagina, Ele estava te acompanhando. E quando você pensava que era o fim, o Senhor chegou e apareceu e resolveu. E você já passou por várias etapas, por várias fases. Teve momentos que você pensava que não ia chegar, mas você chegou. E eu tenho uma palavra, você vai mais longe. Nós vamos mais longe. Essa igreja vai mais longe. Porque o centro da nossa igreja é Jesus. O centro do Evangelho é Jesus. O centro da Bíblia é Jesus. O centro da nossa missão é Jesus. É hora de você reavaliar a sua vida e dizer, eu quero ser crente de verdade. Até aqui a minha vida cristã foi uma mentira, mas eu te peço perdão, mas hoje eu quero nascer verdadeiramente, eu quero me consagrar verdadeiramente, e quando você voltar para o trabalho, as pessoas verão que você está diferente, porque quando estiverem falando o que aconteceu no final de semana de orgia, você se sente mal, você pede licença, ou daqui a pouco você aproveita o horário para pregar Jesus Cristo. Ainda que eles estejam rindo de você e querendo te chamar de qualquer outra coisa, você não se incomoda. Você vai dizer, não, é que eu conheci Jesus de verdade agora. E o Espírito Santo inundou a minha vida. Cuidado com esses crentes murchos. Cuidado com esses crentes que se escondem. Cuidado com esses crentes dos cantos. Quando ele começa a reclamar de uma coisa ou outra, fala, meu amigo, já sei o que é que você precisa dar uma voltinha em torno do Calvário.
Você precisa ir lá no Gólgota. Você precisa olhar para o homem de Nazaré. Precisa olhar para Jesus Cristo, que estava lá por você e por mim. E quando você olha para Ele, Ele enche a tua alma, enche o teu coração. E você vai dizer como o profeta Isaías disse: ai de mim! É muito maravilhoso nós sabermos que nós podemos realmente ter a alegria da salvação. Em meio à turbulência deste mundo, mas você é alegre. Em meio ao desencorajamento, às situações para desanimar, você tem ânimo, eu tenho ânimo. Tendo sempre bom ânimo. Você precisa aceitar que a tua maior necessidade é de ser cheio do Espírito Santo. Você vai ficar agora com testemunhos daquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Muitas pessoas têm sido abençoadas na área financeira, na família, na vida espiritual, inclusive curadas da Covid-19. Eu estive com Covid, a igreja orou por mim e eu fui salvo pelas orações. Você que está precisando de uma oração em qualquer área difícil que você esteja enfrentando, você vai participar de uma oração que vamos fazer no final do programa, mas antes disso eu quero que você confira aquilo que Deus tem feito nesse ministério, porque as orações têm sido respondidas. Veja só. Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo e a vida dos pastores Anderson e Tatiana, e a minha bênção que eu recebi em meio a essa pandemia, né? Nós temos feito essa quarentena e na minha casa eu assisti no culto, né, da campanha, né, através das orações, eu recebi o milagre na área da prosperidade. Eu, graças a Deus, há muito tempo eu estava tentando fazer uma obra na minha casa, trocar a minha mobília e, graças a Deus, eu consegui fazer a minha obra, trocar a minha mobília toda, né? Era um fogão que eu tinha de 4 bocas, que só acendia 2. Agora eu tenho um fogão de 5 bocas. Eu tenho a minha geladeira de inox. Eu reformei a minha casa toda. E a bênção da proteção. Quando nós recebemos a bênção da proteção, nós temos que tomar posse. Porque tentaram invadir a casa da minha filha, arrombar a porta dela, né? Até conseguiram arrombar um pouco, mas o Senhor colocou a mão e não deixou que eles entrassem e roubassem nada. Então eu quero louvar a Deus, agradecer pela vida dos pastores, essa campanha maravilhosa, onde Deus tem dado a proteção, tem dado a provisão. Então eu quero agradecer muito pela vida do nosso reverendo e todas as orações que estão sendo feitas nessa campanha. E vamos continuar nessa campanha em nome de Jesus. Amém. Que vai subir, perto está o arrebatamento, estamos prontos a dar nossas vidas pra defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, alá, me
Somos a igreja que vai subir. Perto está o arrebatamento. Estamos prontos, a dar nossas vidas para defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que Deus ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, fala, me santifica. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, fala, me santifica. Me purifica, sopra, me santifica, lava, 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 Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Eu queria que você agora convidasse um amigo, um parente, alguém que esteja com algum tipo de problema, com a vida embaraçada, enfrentando momentos difíceis. Nós queremos apresentar a sua causa a Deus. Convide essa pessoa para participar desse momento de oração conosco. O programa Mundo Real, ele está aqui no YouTube, nas nossas plataformas, de segunda a sexta, sempre às 15 horas. E você coloca na agenda que durante a semana
nós estamos sempre nesse horário fazendo uma oração por você. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos aqui, ó Deus, junto com os pastores e missionários, com toda a igreja, que todos os dias nós apresentamos os nomes, meu Pai, nos pedidos de oração ao Senhor. Meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. A Tua palavra diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. O Senhor conhece cada vida, cada pessoa que ora conosco, meu Pai, no programa Mundo Real, pedindo o socorro de Deus. Meu Pai, o Senhor é aquele que não nos despede de mãos vazias. Que o Senhor venha socorrer cada um. Transforma derrotas em vitórias, doença em saúde. Meu Deus, que o Senhor faça milagres na família, no casamento. Essa mãe, meu Pai, que sofre com o seu marido viciado, seu filho. Meu Deus, essa família que está à beira de um divórcio. Meu Deus, problemas que surgem como desemprego, doenças, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor é o Rei, Senhor, soberano. Então, ó Deus, nós apresentamos cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar cada família e cada pessoa que junto conosco, meu Pai, leva essa oração ao Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer e queremos Te declarar a vitória na vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, você é o nosso convidado, eu quero encorajar você a participar de uma de nossas reuniões. Coloca na agenda, Avenida Daci Vargas, 701, bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, ou no centro do Rio, lá em Copacabana, na Barata Ribeiro, número 99, ou uma de nossas igrejas mais próximas de você. Que Deus abençoe e não esqueça que de segunda a sexta, aqui no YouTube, você é o nosso convidado para acompanhar mensagens, ouvir as pregações, ouvir testemunhos e participar desse momento de oração conosco. Um outro pedido é que se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, eu queria que você fizesse a sua inscrição agora e ativasse as notificações para que você acompanhe e fique por dentro de tudo aquilo que Deus tem feito nesse ministério. Que Deus te abençoe, aguardamos a sua visita na igreja e até a próxima. Shalom!